Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, mais uma aulinha sobre equações do segundo grau, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações completas. Então, na aula anterior, a gente aprendeu a resolver as equações incompletas, quando eu tinha A e B, ou A e C. Tá? A gente trabalhou um pouquinho com fatoração, no caso, fator comum. E hoje a gente vai trabalhar com mais dois tipos de resolução, específicos para algumas equações completas. Tá? Então, antes de dar sequência aqui, redefinindo para vocês o que é uma equação completa. Equação completa é quando eu tenho A, B e C valores diferentes de zero, ou seja, eu vou ter os três coeficientes da minha equação, ok? Na aula anterior, a gente trabalhou com um tipo de fatoração, que foi o fator comum. Hoje, nós vamos trabalhar com o trinômio quadrado perfeito, que também é um tipo de fatoração, certo? Como o nome já fala, trinômio, tá? Eu vou precisar ter sempre três termos. E o que mais ele precisa para ser um trinômio quadrado perfeito? Eu preciso que dois números tenham raiz exata, certo? Raiz quadrada exata. E o produto dessas duas raízes por 2 tem que dar o termo que eu tenho no meio, ou o termo que acompanha o x. Tá? Então, se eu analisar aqui, ó, x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado é x. 25, a raiz de 25 é 5. 5 vezes x é 5x, vezes 2 dá o meu termo central. Ou seja, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Como que vai ficar a representação desse trinômio quadrado perfeito na sua fatoração? O trinômio quadrado perfeito ele vem do quadrado da soma ou quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou pegar as duas raízes que eu tenho, vou colocá-la dentro de um parênteses, e o termo do meio, o sinal que está com ele, vai ser o sinal que está aqui entre esses dois termos, e eu elevo eles ao quadrado. Tá? Então, o x mais 5 ao quadrado é a fatoração do x ao quadrado mais 10x mais 25. Tá, ok? Outro exemplo aqui, ó. Raiz do x ao quadrado, x. Raiz do 9, 3. 3 vezes x, 3x vezes 2, 6x. Trinômio quadrado perfeito. Então, vai ficar x e 3. O termo do meio, o sinal que acompanha ele é menos. Então, aqui vem o menos elevado ao quadrado. Raiz quadrada do 4x ao quadrado, 2x. Raiz quadrada do 36, 6. 6 vezes 2x, 12x vezes 2, 24x. Então, eu tenho aqui 2x e 6 dentro do parênteses. Termo do meio, o sinal que acompanha ele é o mais. Então, vai ficar 2x mais 6 ao quadrado, certo? Isso é o nosso trinômio quadrado perfeito. Algo que a gente vai estar utilizando na resolução das nossas equações a seguir, tá? Então, eu preciso me lembrar, tenho que verificar a característica para verificar se é trinômio quadrado perfeito ou não. E aí, eu pego as duas raízes, pego o sinal do termo do meio, coloco entre elas dentro do parênteses e elevo ao quadrado. E isso é o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá, dando sequência aqui. Então, resolução de equação do segundo grau por fatoração. Tá? Como eu disse, nós vamos utilizar fatoração para resolver. Então, aqui ó, eu tenho uma equação. Ela não está na sua forma geral, tá? Nenhuma das duas equações que eu coloquei para vocês aqui, elas se encontram na forma geral, porque eu não tenho o igual a zero, tá ok? Só que se eu analisar,
no meu primeiro membro aqui, eu tenho trinômios quadrados perfeitos, tá? Então, para resolver esse tipo de equação, quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito em um dos membros da igualdade, eu vou usar fatoração. Eu não vou colocar ela na sua forma reduzida, tá? E vou usar fatoração. Como que vai ficar isso? Então, aqui, vou pegar o primeiro exemplo para fazer. Então, como eu disse, essa parte aqui da minha equação, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho o x, que é a raiz do x ao quadrado, mais o 9, que é a raiz do 81, elevado ao quadrado, que é igual a 100. Ok? Então, isso daqui é a minha resolução. Parte dela. Eu apenas fiz o quê? Saí de uma expressão que era um trinômio quadrado perfeito e vim para o seu produto notável. Nós vamos trabalhar aqui com mudança de variável. Tudo isso daqui que está dentro do parênteses, o nosso x mais 9, eu vou chamar ele de t, certo? Eu vou mudar uma variável. Tudo isso daqui que estava aqui dentro, eu estou chamando ele de t. Então, eu vou substituir. Vai ficar t ao quadrado é igual a 100, ok? Então, ó, saiu o x mais 9 e entrou o t no lugar desse x mais 9, beleza? Ficou uma equação incompleta, que eu consigo resolver. Para isolar esse t, basta pegar esse ao quadrado e jogar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. Não esqueçam, sempre que uma potência mudar de lado, ela vai como raiz, só que eu tenho que colocar o mais ou menos. Então, o nosso t ele é igual a mais ou menos 10, certo? Acabou aqui? Não. Por que não acabou aqui? A minha equação ela começou com o x. Eu preciso encontrar o valor do x, não do t. Esse t eu criei no meio do percurso para que eu conseguisse chegar no meu resultado, tá? Mas ele não é a minha resposta. Então, eu fiz uma mudança, eu troquei o x mais 9 por t, eu vou ter que desfazer essa mudança aí, eu vou ter que desfazer a troca que eu fiz, tá? Como que eu vou fazer isso? O t não vale mais 10 e menos 10? Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou ter x mais 9 igual a 10, e vou ter também x mais 9 igual a menos 10. Ok? E aí, eu vou resolver essas duas equações que foram criadas. É uma equação do primeiro grau, é só isolar o x e resolver. Então, fica x é igual a 10 menos 9, x é igual a 1. Essa é minha primeira resposta. E aqui vai ficar x é igual a menos 10 menos 9. X é igual a menos 19, que é a minha segunda resposta. Então, eu vou colocar lá solução é 1 e menos 19. A ordem das minhas respostas vai alterar alguma coisa? Não, tá? Posso colocar menos 19 e 1, 1 e menos 19, isso não vai mudar nada, ok? Então, galerinha, processo. Fatorar o que eu tenho de trinômio quadrado perfeito, certo? Feito essa fatoração, o que estiver dentro do parênteses eu troco por uma letra qualquer, calculo o valor dessa letra, desfaço a troca, os dois resultados que eu chego a partir das duas equações do primeiro grau que eu criei são as minhas respostas, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Então, tá aí. 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 36. Então,
isso daqui é o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter 2x menos 3 ao quadrado, que é igual a 36. Então, o que está aqui, que é o meu 2x menos 3, eu vou chamar ele de y, ok? Então, vai ficar y ao quadrado, que é igual a 36. Y é igual a mais ou menos raiz de 36, y é igual a mais ou menos 6, tá? É a minha resposta? Não, a minha equação ela tinha x. Então, eu vou desfazer a troca. O x não vale mais ou menos 6? Então, 2x menos 3 é igual a 6. 2x menos 3 é igual a menos 6. E aí, eu vou resolver equação 1 e equação 2 e vou chegar nas minhas respostas. Então, vai ficar x é igual a 6 mais 3 dividido por 2. X é igual a 9 meios. E aqui fica x é igual a menos 6 mais 3 dividido por 2, que x é igual a menos 3 sobre 2. Então, esse daqui é o meu primeiro resultado. E esse daqui é o meu segundo resultado. Então, solução é igual a menos 3 meios e 9 meios. Professor, quero transformar em decimal. Posso? Pode. Fiquem à vontade, tá? Não há nada que impeça que vocês transformem os números em decimal. Há necessidade? Não. Posso deixar minhas respostas na forma de fração mesmo. O que eu preciso lembrar é, toda resposta que é apresentada na forma de fração, eu preciso verificar se ela tem simplificação ou não. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Aqui nós vamos ter outro tipo de método, que seria o método de completar quadrados, certo? O que vai ser esse completar quadrados? Nós vamos criar trinômios quadrados perfeitos, tá? Então, a gente não vai ter o trinômio quadrado perfeito, tá? Por que essa aula está junto com a anterior aqui? As duas explicações estão juntas, porque elas são semelhantes. Só que lá eu já tinha o trinômio quadrado perfeito, aqui eu não vou ter. Então, aqui eu vou criá-lo. Então, se vocês analisarem aqui, ó, as duas equações que eu coloquei como exemplo para vocês, isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito, e isso daqui também não é um trinômio quadrado perfeito. Esse valor e esse valor aqui, eles não possuem raiz quadrada exata. Então, eu não vou conseguir chegar no trinômio quadrado perfeito, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Nesse slide, eu coloquei o passo a passo para vocês que está na apostila, tá? Então, aqui eu tenho uma equação que não caracteriza um trinômio quadrado perfeito. O primeiro passo é isolar o termo independente. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 24, que estava subtraindo, e vou passar ele somando, ok? Só fiz isso. Primeiro passo, isolar o termo independente. Segundo passo, tá? Consiste em adicionar em ambos os lados da equação o quadrado
da metade do número que está multiplicado pelo termo x. Ou seja, eu vou pegar o terminho que está aqui com o x, vou dividir ele por 2, tá? Então, eu tenho 10. 10 por 2, 5. E aí, eu vou pegar esse valor e vou somar em ambos os lados ele elevado ao quadrado, o quadrado desse número. Então, eu vou somar de um lado 25 e do outro lado também eu vou somar 25. Por que que eu somo dos dois lados? Se eu pegar uma balança, eu colocar 25 de um lado, 25 do outro, ela mantém o seu equilíbrio, tá? Então, eu não altero, eu altero a estrutura, eu altero os números, mas eu não altero o sentido da minha equação. Ela continua tendo o mesmo sentido, o mesmo valor no total, tá? Eu mexi em ambos os lados da minha balança, não alterei nada, tá? E aí, quando eu faço isso, eu crio aqui um trinômio quadrado perfeito. E aí, eu vou resolver de que forma? Exatamente da forma que nós resolvemos os itens anteriores. Vamos aplicar isso aqui, então. Vamos ver como é que vai ficar. Então, tá lá, ó. X ao quadrado mais 10x menos 24 é igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o termo independente. Vou jogar para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 10x é igual a 24. Aí, eu vou pegar esse termo que está acompanhado pelo x, vou dividi-lo por 2 e elevar o resultado ao quadrado. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Então, eu vou pegar esse 25 e vou somar dos dois lados da minha equação. Então, do primeiro membro no segundo membro. Aí, eu fico com x ao quadrado mais 10x mais 25, que é igual a 49. Quando eu faço essa alteração, aqui eu criei um trinômio quadrado perfeito, que é o x mais 5 ao quadrado, que é igual a 49. E aqui eu vou desenvolver o mesmo desenvolvimento que eu tinha no item anterior. A mesma forma, vou alterar, tá, o que está aqui dentro. Eu vou alterar, então, o x mais 5 vai virar z, certo? E eu vou substituir. Vai ficar z ao quadrado é igual a 49. Z é igual a mais ou menos raiz de 49. Z é igual a mais ou menos 7. Certo? Duas respostas para z. Minha equação é com z? Não, minha equação é com x. Então, eu vou voltar aqui e vou desfazer essa troca. Então, fica x mais 5 é igual a 7. E x mais 5 é igual a menos 7. Então, x é igual a 7 menos 5. X vale 2. Primeira resposta. E aqui, x é igual a menos 7 menos 5. X é igual a menos 12, que é a minha segunda resposta, certo? Então, como solução, eu tenho menos 12 e 2, ok? Próximo exemplo. Então, galerinha, ó, mesma coisa. Tenho a equação, ela não é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou criar esse trinômio quadrado perfeito. O que está aqui, que é o meu termo independente, vou jogar para o outro lado
da igualdade. Então, x ao quadrado mais 4x é igual a 12. Vou pegar o termo que está com o x, vou dividir por 2 e elevar ele ao quadrado. 4 por 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4x mais 4 é igual a 12 mais 4. O que eu somo de um lado, eu somo exatamente igual do outro lado. Então, eu fico com x ao quadrado mais 4x mais 4, que é igual a 16, certo? Com a alteração, eu criei um trinômio quadrado perfeito aqui. Eu vou fatorar ele. X mais 2 ao quadrado é igual a 16. O que está dentro do parênteses eu vou substituir. Então, x mais 2 vai virar L. Então, fica L ao quadrado é igual a 16. L é igual a mais ou menos raiz de 16. L é igual a mais ou menos 4. Nossa resposta? Não, vou desfazer a troca. X mais 2 é igual a 4 e x mais 2 é igual a menos 4. Então, x é igual a 4 menos 2, 2. Ok? E aqui vai ficar x igual a menos 4 com menos 2, menos 6. Solução da minha equação, menos 6 e 4. Tranquilo, gente? Então, são dois métodos praticamente semelhantes, tá? Eles usam a mesma situação, que seria a fatoração de um trinômio quadrado perfeito, só que no primeiro método eu já tenho o meu trinômio quadrado perfeito, no segundo eu não tenho, eu preciso criar, tá? Como que eu crio esse método? Isolando o termo independente, passo ele para o segundo membro. O termo que sobrar com o x, eu divido por 2, elevo ao quadrado. O resultado eu somo em ambos os lados. Criei meu trinômio quadrado perfeito. Fatoro, substituo, acho o resultado da nova letra. Pego esse resultado, substituo novamente para voltar para o x e eu obtenho as minhas duas respostas. Então, galerinha, para vocês, página 17, 18 e 24 e a TC 18. Bom estudo aí, até mais, galera!